Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sheila de Ciências e nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do reino Monera sobre as bactérias, indivíduos unicelulares e procariontes. Os seres procariontes são aqueles que não têm membrana nuclear, o material genético fica boiando lá no citoplasma. Tá? Então, eu vou pedir para vocês abrirem a apostila, por gentileza, lá na página 26. Olha aqui, página 26, tá? E o que você vai circular? Você vai circular bactérias patogênicas, a descoberta. Eu vou contar um pedaço dessa história, mas essa leitura vai ser para casa. E vou falar sobre as cianobactérias, tá certo? Então, vamos lá. O que são seres patogênicos? Qualquer ser vivo chamado de patogênico é aquele que vai causar uma doença. Então, por exemplo, existem bactérias do bem que vão ajudar, como a gente viu, a fazer, por exemplo, queijo, o leite fermentado, que eu não vou ficar falando a marca aqui, tá? Todas essas bactérias são super do bem. Tá? Então, elas não vão causar uma doença na gente, pelo contrário, elas são benéficas, elas nos ajudam, tá? As bactérias decompositoras, que também colaboram para a decomposição dos corpos, enfim, tá? Mas existem aquelas bactérias que causam doenças, por exemplo, bactérias que causam pneumonia, bactérias que podem causar uma infecção de garganta, bactérias que podem causar infecções de ouvido. Essas bactérias, elas são parasitas. Então, por serem parasitas, elas se aproveitam de um indivíduo ainda vivo para poder sobreviver. Só que o problema é que ela se beneficia, mas o indivíduo que ela está parasitando vai se prejudicar e vai desenvolver uma doença, ok? Então, todo indivíduo que causa uma doença, a gente vai chamar aí de ser vivo patogênico. E existem bactérias patogênicas, né? E como resolver isso, né? Há muito tempo atrás, inúmeras doenças bacterianas, que são as doenças causadas por bactérias, elas não tinham cura. E muitas pessoas acabavam morrendo e muita gente foi dizimada por esses indivíduos unicelulares. Há uma grande observação que a gente pode ter é que a época do que nós chamamos de lepra, né? Antigamente chamava-se de lepra. Hoje é uma doença conhecida como hanseníase, que é causada por uma bactéria na pele que vai produzindo feridas e a pessoa vai perdendo o tato. Então, vai gerando feridas e a pessoa perde essa sensibilidade, tá? E antigamente não tinha cura, tá? E hoje a gente encontrou cura para isso. Tem medicamento que mata a bactéria. Qual é o medicamento que mata a bactéria? Antibiótico. Não existe outro medicamento que mate bactérias. Apenas os antibióticos. Os antibióticos, um antibiótico em especial, ele foi descoberto por um cara chamado Alexander Fleming, que aparece aqui nesse quadro contando a historinha um pouco da descoberta. Vou tentar falar bem resumidamente, tá? Alexander Fleming era escocês, ele era um cientista e ele estava lá no laboratório dele cultivando algumas bactérias para poder compreender algumas doenças, porque muita gente naquela época morria por causas de complicações causadas aí por esses seres unicelulares, tá? E aí, sem querer, ele percebeu que em uma dessas plaquinhas onde ele criava bactérias, tá? Ele percebeu um bolor. E que aquele bolor produziu um líquido que matou as bactérias que estavam ali. E aí foi numa situação sem querer, tá? Ele foi então examinar
esse bolor? Esse bolor pertencia ao gênero Penicillium. E a substância, ele percebeu e descobriu que o líquido produzido por esse bolor, por esse fungo, matavam bactérias. A partir daí, doenças então causadas por bactérias começaram a ser exterminadas, tá? Isso foi maravilhoso, porque pessoas que antigamente morriam por uma infecção que hoje para nós é simples, naquela época não tinha cura, né? E qual foi dado o nome desse primeiro medicamento descoberto sem querer por Alexander Fleming? A penicilina, porque veio do bolor de gênero Penicillium. Bolor é um fungo. Beleza? Até aqui, essa é a história contada bem resumidamente, tá certo? Então, os antibióticos só vão conseguir matar aí bactérias. Por exemplo, quem está com Covid-19 vai poder tomar um antibiótico para matar esse vírus? Não, porque antibiótico só mata o quê? Bactérias, ok? Eu espero que vocês tenham entendido esse pedacinho aí. É isso, tá? Quais as doenças básicas que uma bactéria patogênica pode causar? Tétano, coqueluche, meningite, como eu já havia dito, pneumonia, a própria hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, entre muitas outras doenças aí causadas por esses indivíduos, tá? Mas não é só coisa ruim, a gente já tinha comentado sobre a parte boa aí das bactérias, tá? As cianobactérias, antigamente eram chamadas de algas azuis, e entravam no grupo de algas, mas hoje a gente sabe que esses indivíduos, eles não têm núcleo, são células procariontes, ou seja, não o material genético fica boiando lá no citoplasma, tá? Então, esses indivíduos foram incluídos no grupo do reino Monera. Qual é a diferença de uma bactéria para uma cianobactéria? A cianobactéria ela é chamada assim porque ela tem dentro dela pigmentos fotossintetizantes. O que é isso? Tá? São substâncias que captam a luz do sol como fonte energética para a produção de alimento. Tá? Então, as cianobactérias conseguem produzir o seu próprio alimento, que nem planta. Elas fazem fotossíntese. Tá? E onde eu encontro cianobactérias? No meio aquático. Elas fazem parte do plâncton. Lembra da musiquinha? Plânctons, néctons e no fundo bentos. Pois é. As cianobactérias fazem parte dos plânctons, tá certo? E aí elas vão fazer fotossíntese, vão liberar oxigênio para nós e ainda vão produzir alimento para elas mesmas. Por conta disso, são chamados de indivíduos autótrofos. Os seres vivos chamados de autótrofos, como que são as cianobactérias, as algas, as plantas, elas fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Agora, todos os outros seres vivos, como animais, isso inclui seres humanos, os fungos, os protozoários que a gente vai aprender, esses caras não sabem fazer o seu próprio alimento, não faz fotossíntese. Então, eles são chamados de seres heterótrofos, com H. Isso a gente também já havia comentado em aula, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar exercício de revisão aí para fazer no caderno, valendo notinha, ok? Para depois das férias. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau!